Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta aqui com o Câmara Debate, esta semana especialmente dedicada ao tema Ensino Superior em Uberlândia. E hoje, especificamente, vamos falar sobre ensino público e ensino privado. De que maneira essas duas formas de ensino contribuem de maneira positiva ou negativa na vida do cidadão. E para discutir esse assunto, trouxemos aqui no estúdio, novamente conosco, o vereador Vico. Muito obrigado pela presença, Vico. Obrigado, Fernando. Obrigado aos demais membros que aqui se encontram para essa discussão. É sempre uma alegria poder discutir temas que são importantes e inerentes à vida de cada um dos cidadãos da nossa cidade, da nossa região. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, nós que agradecemos. Aqui do meu lado direito, Adriano Novaes, que é diretor da ESANC, representando aqui, né, o ensino superior privado. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e parabenizo pelo tema, né? Um tema tão importante para o futuro do nosso país. Com certeza. E aqui também, do meu lado esquerdo, o professor Eduardo Nunes Guimarães, que é vice-reitor da Universidade Federal de Uberlândia. Uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição para discutirmos temas tão relevantes para a sociedade brasileira. Sou professor de economia dessa universidade há mais de 25 anos. E neste momento, na condição de vice-reitor, espero poder contribuir um pouco para o debate. Bom, na formação de economista, vai poder contribuir mais ainda, tratando-se de um tema, quando se fala de ensino privado, que é uma questão econômica também envolvida, enfim. Muito obrigado pela presença, vice-reitor. E também Adriano Zago, vereador, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, Fernando. Para nós, uma satisfação poder participar deste programa promovido pela Câmara Municipal de Uberlândia, como dito pelo vereador Vico, oportunidade que temos para poder falar à população de Uberlândia que tem acompanhado os nossos trabalhos. É então um assunto muito pertinente, né? A educação no nosso país, ainda mais considerando aí que passamos aí por um processo eleitoral. E agradecer aqui também a presença do professor Adriano da ESANC, professor Eduardo. Satisfação poder estar com vocês, para que possamos debater aqui esse assunto de grande relevância para a nossa sociedade. Bom, já deixar claro aqui para os nossos convidados que o objetivo não é polemizar, o objetivo é levar informação, conhecimento, levar conscientização para o nosso cidadão, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. E um primeiro ponto aqui, eu acho que a gente pode começar pelo professor Eduardo, que é uma das justificativas, né, tratando-se de ensino público e ensino privado, uma das justificativas frequentemente usadas pelo governo federal, que a privatização do ensino superior é devido a uma limitação financeira do setor público, né? Isso ocorre mesmo, é verdade, visto o crescimento que o ensino superior no Brasil, a Universidade Federal de Uberlândia expandindo seus campi, expandindo suas instalações em Uberlândia. Isso ocorre mesmo? E ao ver do senhor assim, essa justificativa é válida? Olha, eu acho que é uma discussão ainda polêmica. Eu acho que não há concorrência entre o ensino público e o ensino privado. Muito pelo contrário, né? Eles têm um potencial de sinergia muito grande. O que nós temos que lembrar é que a sociedade brasileira, e não só em Uberlândia, é uma sociedade ainda extremamente carente por educação. Então nós temos um déficit muito grande educacional. Então, por mais que o ensino público tenha crescido muito nos últimos anos, no caso da UFA ele dobrou nos últimos 7 anos, dobrou de tamanho, nós ainda temos muito o que fazer para colocar uma massa expressiva de jovens entre 16 e 24 anos no ensino superior. E não só no ensino superior, também no ensino técnico, que é fundamental para a sociedade brasileira. Então, eu não vejo muito um concorrendo com o outro. Acho que, na verdade, nós devemos estimular, e se observarmos os programas do governo federal dos últimos anos, eles não foram direcionados só para a escola pública. Tem um programa como ProUni, FIES, que foram programas expressivos para o crescimento. Então, o que aconteceu? É uma mudança relativa. É bom que as pessoas entendam. A universidade pública brasileira cresceu muito, cresceu expressivamente, dobrou de tamanho, cresceu em qualidade, cresceu em número de cursos. Só para ter uma ideia, a Universidade de Uberlândia tinha pouco mais de 40 cursos, hoje tem 80 cursos superiores de graduação, 26 mil alunos na universidade. Mas o ensino particular cresceu muito mais. Então, hoje no Brasil,
25% é ensino público e 75% do ensino superior é privado. Bom, Adriano, professor Adriano, essa simbiose, vamos dizer assim, essa complementação, ela é real. Não existe uma concorrência, então? Eu concordo com o professor Eduardo. Eu acho que as parcerias, né, público-privada, acho que sempre são bem-vindas. Eu acho que a gente tem que preocupar não só com a expansão, com a qualidade também, mas de fato na década de 90, quando foi liberado o empresariado a poder investir no setor privado, né, com fins lucrativos, não existia uma lei que regulamentava isso bem, isso deu oportunidade de alavancar o ensino superior no Brasil, né? Então, aqui na região, isso aconteceu de forma mais pesada na virada do milênio, vamos falar assim, a partir do ano 2000, que teve um boom de entrada de novas instituições de ensino superior, principalmente particulares, né? E na sequência, os programas também de financiamento, FIES, né? Enfim. Então, acho que isso tudo só somou. Eu acho que não... E as públicas, as universidades públicas cresceram também, e ainda nós estamos devendo muito. Então, o que o professor Eduardo citou, nós temos aqui no Brasil, talvez um dos piores índices da América do Sul. Não vou nem comparar com o país de primeiro mundo. 15% é a nossa taxa líquida dos jovens entre 17 e 24 anos que estão no ensino superior. Então, assim, pode crescer muito o público, ainda pode crescer muito o privado, que ainda a carência é grande, né? Claro que os problemas nem sempre é só de financiamento, tem vários outros problemas, na base, vamos falar assim, mas a oportunidade de crescimento é para todo mundo, tanto público como privado. Eu acho que a importância aí é a competência, né, de dar uma educação de qualidade. Bom, o que a gente percebe é que normalmente o que acontece, em Uberlândia não é diferente, que no ensino privado é mais voltado para áreas mercantis, vamos dizer assim, administração, são MBAs de marketing, e na área pública já se preocupa um pouco mais com a medicina, com a odontologia, o bem-estar da população de maneira geral, e isso se complementa. O senhor tem visto dessa forma, assim, que existem instituições privadas que dão curso de medicina, de odonto, mas é muito caro, né? Não é qualquer um que pode fazer um curso como esse. E os cursos mercantis são mais, mercantis é um modo de dizer, são mais acessíveis, né? Um preço mais acessível para o estudante, para o trabalhador que trabalha o dia todo e à noite ele vai pagar a sua mensalidade para poder estudar. Uma instituição privada define seus cursos olhando por esse lado de viabilidade do mercado, né? Diferentemente da área pública, que pode expandir para todas as áreas. Qualquer negócio privado, a pessoa não pode ficar tendo prejuízo, obviamente. Então, ela tem que ter uma linha de produtos, vamos falar assim, uma linha de cursos, do que a gente está trazendo, que pelo menos na média seja rentável, né? Agora, os exemplos que você deu, eu acho que, por exemplo, o curso de medicina é um curso extremamente rentável. O problema é que tem restrições legais para abertura, por exemplo, do curso de medicina. Aqui em Uberlândia tem, se falar que vai abrir uma particular aqui, o governo liberar, tem gente na fila querendo montar. Certo. Né? Então, mas hoje o governo ele estipulou especificamente no curso de medicina algumas, né, cidades, enfim, tem uma lista. Agora, de fato, várias universidades privadas não têm determinados cursos. Às vezes esses de licenciatura, cursos de menor demanda, né? Então é difícil. Então, provavelmente, eu não sei citar exemplos da pública, mas deve ter cursos aqui com pouquíssimos alunos que a Universidade Federal deve bancar, vamos falar assim. E aí a particular é mais difícil. Mas acontece também, vamos falar assim, dentro de um mix de produto, ela tem que se equilibrar. De fato, ela não vai oferecer só produtos que têm uma demanda baixa, né? E aí ela vai ter prejuízo, porque é uma instituição particular, é um negócio
com fins lucrativos. Né? As que têm fins lucrativos, que você tem também as privadas sem fins lucrativos. Você tem uma PUC, por exemplo, que é uma instituição que ela é sem fins lucrativos, ela não é pública, igual a Universidade Federal, que tem as estaduais também, então vocês têm várias modalidades, né? Mas de uma maneira geral, o seu raciocínio, talvez o exemplo que você deu na medicina especificamente não, mas o raciocínio é lógico para qualquer negócio, né? Tem que ser rentável. Tem que ser viável. Tem que ser viável. Não tem como abrir um curso se não tem uma perspectiva, né, de render. Eu gostaria só de complementar, eu concordo com o que o Adriano colocou, acho fundamental, mas é preciso pensar outras questões. Então, por exemplo, você tem uma estrutura de sociedade cuja padrão de renda é muito estratificado. Então, cursos mais caros, como um curso de medicina que é extremamente rentável, ele é rentável por quê? Numa cidade como Uberlândia, tranquilamente, porque ele vai atrair demanda de todo o território nacional. É só abrir o curso que vai vir gente de todos os lugares do país, não só de Uberlândia, para fazer esse curso. Então, aqui é garantidíssimo abrir um curso desse. Só que ele tem um padrão de qualidade e ele tem uma exigência de um perfil de profissional para dar esse curso. Então, nem sempre você consegue coordenar isso aí. Eu acho também que a gente precisa entender o seguinte, não é só uma questão de abrir as vagas, né? A universidade também, muitas vezes, quando ela abre as vagas, ela não tem claramente o valor ou o volume de demanda para aqueles cursos, mas alguns cursos são fundamentais para a sociedade. Por exemplo, cursos de licenciatura, áreas de matemática, física, né, ensino de ciências. Por quê? Porque são esses que vão dar as aulas lá no ensino médio. E a carência é muito grande de professores nessa área. Então, a universidade faz dois trabalhos. Um, formando esses profissionais, e outro, requalificando os que já estão na rede pública ou mesmo na rede privada. Então, nós fazemos também esse trabalho. E essa é uma grande parceria que, às vezes, tem com as escolas privadas. Ou seja, a pós-graduação no Brasil, ela é fundamentalmente a pós-graduação no nível de mestrado e doutorado no setor público, financiados por órgãos do governo como CAPES e CNPq, né, que também são caríssimos, difícil de você maturar, eles exigem muito investimento em pesquisa. Então, numa universidade, nós aproveitamos as escalas, né, desde que a maioria dos nossos cursos hoje vai da graduação ao doutorado. Então, é uma escala e os professores atuam na graduação e no doutorado, não na sua grande maioria. Então, é esse sentido que nós propiciamos um crescimento. E nós não temos como escolher muito qual tipo de curso, ou seja, tem as prioridades do Estado e nós tentamos atender as prioridades. Bom, antes da gente fechar esse primeiro bloco, e esse programa, o objetivo é esse, a gente começa com os convidados, que são as pessoas que estão ali no dia a dia, vivendo a realidade, e colocamos aqui, junto com os representantes do Poder Legislativo, para justamente, nós não vamos resolver nenhum problema aqui, mas levar ideias, sugestões, e nesse crescimento, né, do ensino privado em Uberlândia, principalmente depois da década de 90, que o professor bem citou aqui, o Poder Legislativo ele tem acompanhado de que maneira vamos dizer, esse acompanhamento do ensino público e privado em Uberlândia? De alguma forma o Poder Legislativo tem interferido, tem formas de contribuição, de melhoria? Queria o Adriano e o Vico aqui, por favor, dar uma posição eu vejo como legisladores, que né? Esse debate nosso aqui ele tem dois viés, né? A gente pode olhar tanto pelo viés econômico, como foi bem explanado aqui pelo professor Adriano. A cidade de Uberlândia é uma cidade progressista, uma cidade em franco desenvolvimento. Há quem diga que ela caminha por si só, devido ao seu crescimento muito acima da média brasileira. Acredito que pela posição geográfica, né, da nossa cidade, as grandes empresas que aqui temos. Então, isso é um mercado. Uberlândia é um mercado também para a educação. Então, eu discordo que eu não falaria em concorrência, né, que há uma concorrência entre o ensino público e o ensino privado, e sim uma necessidade. Haja vista que o ensino público não consegue, ou ainda não consegue, apesar dos avanços, principalmente nos últimos 12 anos aí do governo temos que ser
justo com isso, do governo Lula e também com a presidente Dilma, criação de novas universidades, salvo engano, mais de 15 universidades federais criadas nos 12 anos de gestão do PT, mais de 100 campos criados, né? A questão do ProUni para o acesso ao ensino superior, porque a universidade pública não dá, ou seja, o ensino público não dá condições ainda reais para que aquele aluno ingresse na Universidade Pública Federal diante eu diria, me faltou a palavra, do acesso à Universidade Pública ser mais difícil, sem querer desmerecer da faculdade particular. Então, assim, a nossa discussão como agente político, né, a gente tem que defender o ensino público, né? Não esquecermos do ensino privado, que também tem a sua importância. Mas, num primeiro momento, a gente tem que defender o ensino público. E hoje isso está invertido, né? O que nós vemos, né, em grande parte, o professor Eduardo pode afiançar isso que eu estou dizendo, grande parte dos alunos que estão nas universidades públicas, né, são pessoas que tiveram uma melhor condição, uma instrução melhor, né? Então hoje há essa disputa, daí a razão das cotas, né, a questão dos financiamentos, enfim, eu acho que nós temos que defender, né, o ensino público, e eu vou tomar emprestado aqui, li ontem inclusive, né, no jornal aqui da UFO, uma parte do que a professora Sônia, né, dos Santos diz, a dívida republicana que temos com a educação. Então isso é histórico, isso não é da agora, né? Isso vem ao longo da história. Então acredito que a gente ainda tem que avançar muito para que cheguemos num momento em que haja a opção, o cidadão, o aluno, ele optar em falar assim, não, eu vou para a universidade privada, não, eu quero ir para a universidade pública, né? Ser uma opção dele. Hoje eu vejo muito mais como necessidade, né? Porque não tem as condições necessárias para ingressar na universidade pública e procura a universidade particular, que também tem essa importância, como nós dissemos, e o governo preocupado com isso, dando acesso ao aluno para que ele não fique fora, né, do seu curso superior. Bom, eu vou esticar um pouquinho esse primeiro bloco, no segundo a gente dá uma diminuída para encerrar esse primeiro bloco com o Vico aqui. Eu acho que, para dar minha contribuição para esse debate, e respondendo especificamente a pergunta do que o Legislativo promove ou faz, no sentido de que possa contribuir para a qualidade do ensino superior, seja privado ou não, claramente pouco, porque não nos compete. É lógico que nós temos uma relação política com outras instâncias de poderes. Se avaliarmos e relembrarmos tempos próximos, a gente vai ter a certeza de que houve intervenção política para a instalação de universidades públicas e privadas. Até para tornar pública a Universidade de Uberlândia, a antiga engenharia. Isso houve intervenção política. Se eu estiver errado, os senhores me corrijam. E é lógico que a relação política, ela acontece em todas as escalas de poder, e nós, do município de Uberlândia, com certeza estamos atentos a essa discussão e tentando dar a nossa contribuição. Um dos fatores importantes é a instituição desse programa, que visa ter um caráter educativo e de instrução. Acho que essa sim é a contribuição da Câmara de Uberlândia. Com relação, Fernando, à discussão da importância dos cursos, evidentemente que hoje tem um destaque maior a universidade pública, mesmo porque ela não tem um interesse econômico-financeiro, ela não visa dividendos, ela não visa lucro, portanto, eu acho que ela investe mais. E que com certeza a gente perguntar a qualquer família onde é que ele queria seu filho, ele vai querer estar na universidade pública. Daí a concorrência é maior, etc, etc. Adriana, a crítica que eu faço, por mais que nós temos um dever histórico de investir em educação e promover as equidades, isso é sem dúvida nenhuma, o Estado tem uma obrigação disso, e nós não temos, nós carregamos essa culpa de ter tido esses governos desastrosos, que são os governos ditatoriais, os governos militares, e aí é a culpa de todos nós. Então nós temos uma obrigação de colocar o Estado sempre presente no tocante a contribuir para a educação superior. Só que não adianta num Estado desse tamanho, num Estado que eu falo de União, de Brasil, a gente querer fazer com que a mãe
a mãe nacional consiga carregar tudo isso. E aí a necessidade da iniciativa privada. Então a iniciativa privada tem a sua importância nesse processo. Sim. E aí nós temos que fazer o quê? Talvez o Estado discutir formas de aquecer essas universidades. Você já tocou aí, ProUni, FIES, etc. Os programas. Então eu acho que a gente avança, temos que avançar mais. Temos que trabalhar mais a base disso tudo, instruir as pessoas sobre a necessidade de a cada dia melhorar a sua escolaridade, para o seu crescimento cultural, o seu crescimento econômico, etc, etc. Educacional. É importante que nós estimulemos a nossa sociedade a isso. Só que nós avançamos muito. O professor acabou de dar números aí que a gente está inferior ao crescimento da nossa América Latina. Mas se pegarmos os 5 maiores países do mundo, os emergentes, nós estamos muito à frente na China de oportunidade ao ingresso ao ensino superior. Nós temos 1.600.000 pessoas concorrendo a um sistema de ingresso ao ensino superior na China. Que tamanho que é a China perto do Brasil? Nós temos 8 milhões de pessoas utilizando esse sistema mais fácil. Não mais fácil no sentido de ser privado. Não, o Enem, o Exame Nacional, facilita o ingresso, diminui a pressão num jovem quando do ingresso à universidade. Então a gente tem avanços promovidos por essa administração recente, sim, mas nós não podemos também deixar de esquecer das passadas que deram a sua contribuição. Não tem avanço em investimento em universidade e estudos se não tiver economia equilibrada. Então, assim, governos passados deram as suas contribuições. Sim. Eu estou aqui com calma, não querendo ser o advogado do diabo, puxando para nenhum tipo de posicionamento político, partidário, ideológico, mas nós temos que dar a mão à palmatória e imaginar que todo mundo está dando sua contribuição e que nós temos que promover esse debate estimulando as pessoas. Participem, estudem, busquem conhecer mais o sistema, se aproxime e respeite tanto o sistema público como o sistema privado, que avança no nosso país. Então, eu acho que essa é a contribuição, te respondendo a primeira pergunta, que nós, Câmara de Vereadores, damos para a melhoria da qualidade superior de ensino no nosso município e região. Nós não moramos em um município isolado, nós temos que parar de ser umbiguista. A Universidade Federal, eu tenho certeza que ela não é. A empresa universidade particular também não é. Só que a Câmara de Vereadores insiste em si, porque eu e Uberlândia, ninguém vive isolado do mundo. A gente tem obrigação de contribuir para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento nacional, preocupar com a política democrática e ampla, quer dizer, que é universal. Nós não fazemos política só para o Uberlândia, a gente faz política para o Estado, para o Brasil. Essa é a nossa visão, Adriano. Eu acho que nós temos que parar de ficar vivendo aí na década de 30, 40 ou 50, que só preocupava com quem é daqui. Nós somos de um mundo, nós não somos mais só de uma cidade. E essa é a nossa obrigação, de contribuir para o desenvolvimento desse mundo. Ainda mais nesse mundo globalizado, né? Com certeza. E outro ponto importante antes de encerrar esse bloco, que o estudo, né, o ensino superior em Uberlândia é um dos grandes responsáveis por trazer pessoas para cá, da região, do Brasil e do mundo, e aquecer a nossa economia, que vem para Uberlândia para aquecer a economia. Muito bem lembrado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Você que está em casa, acompanha o Câmara Debate, hoje falando sobre ensino privado e ensino público, aqui no Câmara Debate. Não sai daí, voltamos já já. Escola do Legislativo. Educação legislativa e para a cidadania da sociedade. No programa são transmitidos os principais cursos da Escola do Legislativo, além de palestras e eventos. O objetivo da Escola do Legislativo é qualificar, formar e capacitar os servidores públicos municipais e a comunidade que desejar aprender sobre gestão pública. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo. Tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook.
Fala Vereador. Momento para que os vereadores de Uberlândia possam informar sobre suas atuações na política, divulgarem projetos e assuntos relacionados, para que a população saiba mais sobre cada um que faz parte do Poder Legislativo. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Estamos de volta pela TV Câmara Uberlândia, Câmara Debate, hoje falando sobre ensino privado e ensino público, nesta semana especialmente dedicada ao ensino superior em Uberlândia. Mas é inevitável falarmos aqui, ampliarmos o tema nesse mundo globalizado. Quando a gente fala de Uberlândia, fala de Brasil, mas pode-se comparar com outros países do mundo todo. E no finalzinho aqui do primeiro bloco, o Vico, citou o caso da China, comparando-se com o Brasil, e o professor Adriano poderia complementar alguma coisa nesse sentido? Por favor. Foi citado países emergentes, em especial a China. Eu acho que é um modelo que nós devemos se inspirar. Eles têm levado muito a sério a educação superior, têm levado muito a sério a inovação. Então, eles não estão brincando. Eles têm feito o mesmo trabalho de inclusão que o Brasil tem feito. Óbvio que os números chineses são todos grandiosos, são diferentes. Eles têm um projeto, que eu não me recordo o nome aqui, mas de colocar nos rankings internacionais. Tem um ranking famoso da Times Higher Education. Eles querem pôr várias universidades, já tem algumas universidades chinesas lá. Hong Kong, vamos falar assim, que é da China hoje, que é pequeno, tem 4 dentro desse ranking ali nas top 200, e o Brasil tem a USP só. E eles não querem ficar na meia dúzia que eles estão, não. Eles querem colocar 40, 50 entre as melhores universidades do mundo. Eles têm trabalhado muito a questão internacional. Então, isso que o Brasil está um embrião agora com Ciências Sem Fronteiras, lá eles já trabalham há muito tempo. Eles têm feito investimentos de, vamos falar assim, de repatriar chineses, professores que estavam em Harvard, em Stanford, em Wharton, trazendo esse pessoal de volta, fazendo parcerias com essas universidades de ponta europeias e americanas, canadenses. Então, é um modelo forte. Eles têm conseguido ter aquele indicador de 15% que eu falei aqui do Brasil, deles é acima de 20%. A evasão deles é mínima, porque existe uma pressão da família. Então, aqui no Brasil, a evasão é enorme. Você vê que no ensino particular, de cada 10 alunos que começa, 5 formam. Por N razões, não só financeiras, tem N razões. Lá na China esse índice é muito baixo, porque existe a pressão da família, o compromisso, etc. Lá um sistema muito público, muito forte, tem iniciativa privada também, mas ainda não é igual essa proporção aqui do Brasil de 75%, lá é muito pequeno, mas também tem mensalidades, são mensalidades baratas, mas eles, diferente do Brasil, que é gratuito. O Brasil é um dos poucos que não cobram mensalidade, Você pega Estados Unidos, Canadá, as públicas, falando das públicas, E eu acho importante também, eu queria acrescentar sobre o legislativo, Existe um problema do ensino superior, que ele começa no ensino básico. Então, eu acho que a Câmara, sim, pode atuar ajudando, porque o que acontece? Hoje eu tenho de cabeça aqui o índice do ensino médio. 50% dos alunos que entram no ensino médio, eles também não acabam o ensino médio. Então, isso vai refletir no ensino superior. Então, a gente tem que começar a discutir o quantitativo também do ensino superior no ensino básico, fundamental e ensino médio. No comecinho, Então, assim, eu acho que é importante, se nós conseguirmos melhorar aqui, nas nossas escolas municipais, vamos falar assim, onde a Câmara tem até uma atuação mais forte, melhorar esses índices, isso vai refletir, pelo menos, vamos falar assim, na nossa região. Então, acho que tem como, sim, a Câmara ajudar nesse aspecto da educação superior, também pensando na base, porque ela vai refletir no ensino superior.
Eu gostaria de completar isso também dizendo o seguinte, eu acho que a Câmara tem um grande papel, né, e o papel dela é trabalhar para a valorização de uma profissão que é a carreira de professor. Não é do professor universitário, mas é do professor do ensino básico, ou desde a pré-escola até o ensino fundamental. E como que vai valorizar esse professor? Valorizar esse professor é não só remunerá-lo e dar-lhe maior visibilidade na sociedade, respeitabilidade, mas é também que ele não é exigir só desse professor que ele tenha um diploma, mas exigir que ele tenha uma qualificação junto com esse diploma. Então, esse trabalho, ele não começa lá em cima, ele começa lá. Então, qual é a grande dificuldade da escola pública superior nas áreas de licenciatura? Ninguém quer formar em licenciatura para ser professor. Então, se você valoriza essa carreira lá embaixo, se você investe na creche, na pré-escola, você está plantando um bom aluno para o ensino superior. E aí a gente precisa também sair desse paradoxo de que as pessoas todas têm que ir para o ensino superior. Já falamos da China, temos outros exemplos importantes. Vamos pegar uma grande nação europeia que é a Alemanha. Você tem um grande investimento no ensino técnico. Né? E o ensino técnico também de boa qualidade, e ele pode ser feito tanto pela escola pública quanto pela privada, né? Mas o ensino técnico de boa qualidade. Então, esse desafio é um desafio da sociedade. Nós que militamos na área da educação temos que defender, ou seja, eu gosto de repetir isso quando dou palestra na universidade, eu não conheço nação desenvolvida e uma nação que vem surgindo em grande desenvolvimento que não faça um pesado investimento em educação. E não é jogar dinheiro na educação, é valorizar a educação como uma condição para o desenvolvimento da nação. Eu acho que essa discussão ela é muito recente aqui no Brasil, público-privado, mas ela vai se perder com o tempo. Então vocês podem guardar esse programa aqui para daqui 30 anos vocês reverem, porque nos Estados Unidos a pessoa fica em dúvida. Por exemplo, uma universidade da Califórnia de Berkeley, que é do estado da Califórnia, ela é pública. E a Harvard não é. É sem fins lucrativos. Mas então, assim, lá, as pessoas não sabem, às vezes, o que é pública do Estado, pública. Né? Então, o que é importante? É a qualidade. Então, para não citar exemplos aqui, citar exemplo de São Paulo. Eu tenho absoluta certeza que não tem nenhuma preconceito de alguém contratar uma pessoa formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas ou pela USP. Tanto faz. Vai olhar, vai falar... Depende o histórico da pessoa. E a Fundação Getúlio Vargas ela não é do governo. Né? Então, assim, eu acho que isso aí vai se misturar. Nós precisamos preocupar com a qualidade. Eu acho que esse que é o ponto. Então, quando recentemente saiu o Guia do Estudante, e a gente compara com a UFO lá internamente. Eu acho que é saudável essa concorrência. Então, nós tivemos, por exemplo, 4 estrelas no curso de Direito, e aí eu perguntei às outras instituições e a UFO. A UFO teve 4 estrelas também. Eu falei, não, mas eu quero ter 5 estrelas, quero ficar acima da UFO. É uma competição saudável, não tem problema nenhum. Visando a qualidade, esse tipo de competição, eu acho que essa competição saudável, né? E também as parcerias. Então, eu acho que não está na nossa cultura ainda, e isso vai acontecer no futuro, a parceria entre as universidades. Então, você vê, por exemplo, o MIT e Harvard, que estão colados, né, ali, Boston, Cambridge, são 4 quarteirões um do outro, eles têm uma competição, às vezes, na entrada, por aluno, algumas gênios, cabeças, mas eles fazem muitas parcerias de inovação, muitas parcerias acadêmicas, né? Ou seja, um método que está dando certo lá de um professor de Harvard, eles levam para o MIT, para outras universidades. Então, essa simbiose, vamos falar assim, vai chegar num momento aqui que ela vai ser inevitável. E vai ser para o bem da educação. Da qualidade, eu acho que isso que é importante. Nesse caso, o que a Adriana está colocando é que nós temos que evoluir bastante. E essa evolução ela passa pelo investimento na pesquisa. Esse é o exemplo americano. Você não importa se ela é pública ou privada, né? Lá o sistema de financiamento deles, mesmo as privadas, o grande sistema de financiamento é público, mas não é público direto. A universidade não tem
o direito de receber os recursos ou a pesquisa. Tem que apresentar um bom projeto de pesquisa, ele vem através de um grande programa. Por exemplo, um grande financiador que é a NASA. Financia a maior parte das grandes pesquisas, invenção de internet, tudo isso é um programa governamental, mas desenvolvido dentro de universidades públicas e privadas, que investem muito na produção do conhecimento. Eu acho que isso, né, o Adriano citou a FGV, é uma universidade no Brasil não só que forma grandes profissionais, mas também faz grandes pesquisas, ela é reconhecidíssima na parte de pesquisa. Então, nós da Universidade Federal, nós investimos muito em pesquisa, então por isso é muito caro a estrutura da universidade, né? Não formamos só alunos, mas formamos profissionais capazes de desenvolvimento de novos conhecimentos. E essa parceria com as instituições privadas, para nós, é muito bem-vinda, né? Desde que se faça esse grande investimento. Agora, aí é uma questão que precisa ser bem equacionada. É caro fazer pesquisa. Então, você precisaria de um sistema, né, de fomento a essa pesquisa, e em todos os lugares do mundo, seja na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, ele não é privado. Ele tem a parte privada, mas ele é fundamentalmente uma estratégia de desenvolvimento do governo ou do país. Política de Estado, né? Política de Estado. E aí a Câmara recentemente, se a gente pegar, por exemplo, eu tive conhecendo as universidades na Irlanda, e eles têm um projeto de Estado, né? E está escrito isso para 2030. E eles colocam, se não me falha a memória, 8 áreas estratégicas, exatamente o que o professor Eduardo está falando. Então, o que um país pequeno, né, a Irlanda, e eles têm que definir, ou seja, porque você não tem dinheiro para atuar em tudo quanto é área. Então, essa parte estratégica do Estado também é importante, seja para liberar recursos para instituições. Eu acho que tem, o que no fundo o Eduardo está falando, você tem que liberar o recurso para quem é competente, que vai te dar um retorno naquela pesquisa. E de fato, hoje no Brasil, a pesquisa está bem voltada para a universidade pública hoje, que até pelo histórico dela, enfim, a questão das estruturas, ela realmente domina essa área de pesquisa. Mas o Estado também eu acho que é importante. Mais uma vez a Câmara, né? Às vezes ela pode articular isso tanto com o Estado mineiro, que tem recursos, né, para pesquisa, como recursos federais, a gente definir, né? A gente sente falta às vezes dessa discussão maior aqui, ou seja, onde que nós vamos realmente investir, chegar, né? Ter os nossos focos. Porque a pesquisa, se for pegar as linhas de pesquisa aqui da UF, está bem determinada. Tem essa linha, tem essa linha, tem essa linha. Então, a pesquisa, você tem que ter, o recurso é limitado, você tem que saber onde é que você vai investir, não pode pulverizar. E entraria muito bem aí uma parceria com as instituições privadas também nesse investimento em pesquisa, né? Porque assim, talvez eu esteja enganado, as instituições privadas, diferentemente da instituição pública, ela quer formar o profissional. A instituição pública ela tem um dever além, que é promover pesquisa, trazer desenvolvimento. Ou está errado? Não, está certo. Só que, na realidade, você tem 3 tipos de instituições de ensino superior. Sim. Tem a faculdade, o centro universitário e a universidade. As faculdades, né, como é o caso, por exemplo, da ESANC, ela é mais voltada para ensino. Para a formação mesmo do profissional. E a universidade, na outra ponta, atender o mercado. Ela já atua naquele tripé ali, um dos tripés que é a pesquisa, mais forte. Então, na missão de uma universidade, a pesquisa tem um peso, junto com o ensino, tem um peso forte. E o centro universitário é intermediário, aí, vocês vão falar assim, ele também já tem um pé mais forte para a pesquisa. E o estrito sensu também, a universidade, né, ela tem que ter estrito sensu, enfim, mestrado, doutorado, mas você tem, por exemplo, voltando no exemplo da China, a China, ela fez um estudo, né, nesse sentido, de ter faculdades lá, que são faculdades que vão mexer com o ensino. Né, eles estão bem determinados nesse esquema. E eles estão determinando as universidades que vão ter que inovar, investir muito em pesquisa. Né? Então, assim, existe essa diferença, né? Faculdade, centro universitário, e não tem problema nenhum. Como o ensino técnico, bem o Eduardo falou aqui, né?
Alemanha, outros países, é muito importante você ter uma escola que vai focar ali no técnico. Tem os community colleges muito famosos lá nos Estados Unidos, né? Atuam numa micro-região ali, resolve aquele problema, não faz muita pesquisa. Então, acho que isso são estratégias... Se complementam, né? Agora, sem dúvida, a pesquisa, pensando no país, ela é fundamental, né? Onde vem a inovação, a tecnologia, e ela, em todos os países... Um braço forte da pesquisa são as universidades. Né? Uhum. Bom, eu vou ter que chamar o intervalo aqui. A gente volta o terceiro bloco com os vereadores nessa questão que o senhor citou em relação ao Poder Legislativo, de buscar parcerias com o Estado e com o governo federal, no sentido de desenvolver mais pesquisas e buscar, né, desenvolvimento, e, enfim. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Você que está em casa, não sai daí, voltamos já já. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, a força do Legislativo. Canal 45.3 HD. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. Fique sabendo. Para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. Sociedade em Destaque. Momento de acompanhar o resumo das solenidades e homenagens concedidas às personalidades que se destacaram durante os eventos realizados na Câmara Municipal de Uberlândia. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. De volta, a partir de agora, o último bloco aqui do Câmara Debate, falando sobre ensino público e ensino privado. Justamente esse tema seria ensino público versus ensino privado, mas a gente decidiu por ensino privado justamente porque há essa complementação de diferentes segmentos de ensino. E no finalzinho do segundo bloco, o professor Adriano aqui, que é o diretor da ESANC, citou questão do Poder Legislativo, né, dando orientações aí, dando dicas, sugestões, e o objetivo aqui é esse, senhores vereadores, né, trazer as pessoas da sociedade de diferentes segmentos para discutir, trazer a discussão, e a Câmara fazendo esse papel que é levar essa informação para o público, juntamente com os vereadores aqui. Então está saindo aí já um projétil de um projeto aí que pode trazer mais educação e pesquisa para Uberlândia. Eu acho que é promover debate, já que também nós temos limitação de competência ao Poder Executivo, que tinha que definir claramente sua política de investimento na educação infantil, na educação fundamental.
Então, acho que a gente tem que promover debate, fazer defesa do tema e a cada dia cobrar mais que o Poder Executivo possa melhorar a qualidade do ensino básico, vamos assim chamar de uma forma mais simples. É o que nós podemos fazer com relação à nossa limitação, né, vereador Adriano? Portanto, a gente sabe que a questão é de valorização, de um plano de cargos, carreiras e salários mais estimulante e promissor, de qualificação, requalificação e aprimoramento constante, procede, e acima de tudo, de melhor equipar toda a estrutura que existe. E nós temos prédios que são uma verdadeira vergonha, não só no município e principalmente no Estado. Então cabe a gente promover essa discussão, essa cobrança junto a outras instâncias de poder, seja no Executivo Municipal, através do Estado, para que haja uma melhor valorização, sem dúvida. Se temos 2 problemas grandes no Brasil, um deles é a corrupção, endêmico, e o outro é a falta de educação, ou de investimento na educação. Então acho que a gente tem que promover essa discussão, promover esse diálogo na busca de um maior crescimento da nossa educação básica. E eu tenho certeza que isso essa Câmara faz. Ela busca dialogar com o segmento, busca dialogar com o Poder Executivo para que priorize suas ações. Constitucionalmente já é definido. 25% no mínimo é de obrigação para que seja investido. Será que é suficiente? Ou será que está corretamente sendo investido? Essa é uma cobrança e um diálogo que a gente tem que promover. Eu acho que isso a gente está fazendo. Por favor, Adriano. Inicialmente aqui eu quero dizer ao professor Eduardo que eu tenho contrariado aí as estatísticas, estou no 5º período de História aqui na Universidade Federal de Uberlândia, um orgulho para mim, né? É um curso que realmente tem poucos alunos, começam muitos alunos, mas realmente ontem eu tomei um susto, né? Fazendo uma disciplina no 8º período e poucos alunos, né? Então a gente tem que estimular isso cada vez mais. Eu acho que a educação, bem como as outras áreas do nosso país, eu concordo aqui com o professor Adriano, com o professor Eduardo, quando diz da questão da base. Isso é um processo, é uma rede, eu disse no primeiro bloco, e vocês confirmaram no segundo bloco, né? Nós temos uma dívida, né? Uma dívida com a educação. O nosso país, infelizmente, ainda não é um país tão pragmático, ele não se projeta, né? E sim apaga incêndio, né? Eu acredito que nós temos que ter programas, a começar o que se discute eleição, pós-eleição, a educação, até rimou, está na pauta e deve estar na pauta. Nós acompanhamos os debates dos presidenciáveis agora nas eleições de 2014 e não se discutia a educação, não tem propostas. Tinha ataques, o que você fez, o que você deixou de fazer, mas propostas não tinham. Eu acredito que não só a educação, mas como o assunto é a educação, ela deve ser tratada como política de Estado. Você criar o plano de educação e os governantes executarem aquele plano. Porque senão entra um administrador com uma visão, dali 4 anos ele não consegue a sua reeleição, muda-se tudo. E não tem essa continuidade. Aí nós não teremos o acesso, a garantia de acesso ao ensino superior de qualidade. E volto naquilo que eu disse. Tomara que cheguemos a um momento em que o aluno ele possa escolher. Ele fala, não, eu quero estudar na universidade particular. Não, eu quero estudar na universidade pública. Né? Eles estão equiparadas. Mas para mim é mais fácil, eu tenho condições de pagar. Né? E hoje, infelizmente, não é assim. Então, também concordo que a gente às vezes visa tão somente o ensino superior, mas o ensino técnico também é importante. E o governo tem feito isso, né? O Pronatec é um exemplo disso. Talvez não tenha a qualidade esperada, mas acredito que já é um grande avanço, né? Porque temos aí vagas no mercado de trabalho, mas não temos como ocupá-las, porque a pessoa não tem a formação para ocupar a vaga. Então o ensino técnico é importante para isso, né? E acredito que o governo tem avançado nesse sentido. O vereador Vico lembrou a limitação da Câmara Municipal, bem como a Assembleia Legislativa. Nós temos a obrigatoriedade de promover o debate, a defesa e a cobrança. Mas o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, esse compromisso primeiro é dele. É ele que tem a chave do cofre. É ele que administra os recursos, os nossos recursos. Agora, a Câmara Municipal deve fazer isso como tem feito aqui agora.
promovendo esses debates. Eu, particularmente, já fiz várias audiências relacionadas à educação. Vamos fazer uma agora sobre a educação inclusiva, né, para tratarmos da educação da pessoa com deficiência, que tem uma carência muito grande também no nosso município. Então, assim, a Câmara tem dado a sua parcela de contribuição. Lembremos que a segunda pasta que mais recebe investimentos no município é a educação, né? Só perde para a saúde, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que discutir a gestão. Como que tem sido gestado esse recurso? Ele tem sido aplicado da forma correta? É essa a discussão, né? Porque discute-se muito a questão da valorização do professor, que é importante, é importantíssima, mas também se nós não tivermos toda uma estrutura, escolas caindo aos pedaços, formação do professor. E eu concluo dizendo o seguinte, o nosso mandato, por exemplo, nós fazemos parte, professor Eduardo, a nossa assessoria, Valéria, que é uma psicopedagoga, ela está aqui no Pacto, ajudando o governo federal, num programa do governo federal chamado Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Sim. Um programa federal para que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa. Nós fazemos ela é responsável por um polo aqui de 96 municípios. E a Câmara está lá dando a sua contribuição através do nosso mandato. Então, assim, a gente tem muito a fazer, mas que fique registrado, né? A responsabilidade primeira é, sim, dos governantes. Bom, infelizmente o tempo é curto, né? 1 hora de programa, esse tema a gente levaria 3, 4 horas discutindo aqui, mesmo assim ainda faltaria tempo, né? São várias questões que envolvem a questão do ensino público, privado ou público, né? Como eu já disse, mas eu deixo aqui uma consideração final para cada convidado, de acordo com essa discussão, já agradecendo a presença dos senhores aqui, e como a discussão ela exige mais tempo, espero numa outra oportunidade a gente poder continuar com esse tema, discutindo essa questão da educação pública e privada, principalmente no ensino superior. Deixo aqui então, para começar essa rodada de considerações finais aqui, vereador Vico, mais uma vez, obrigado pela presença aqui, Vico. Fernando, eu que agradeço a oportunidade, é uma alegria poder estar dividindo com você essa oportunidade de discussões iguais a essas. Vereador Adriano Zago, muito obrigado, é uma alegria estar com Vossa Excelência nessa discussão, em especial os nossos professores, professor Eduardo, professor Adriano. Obrigado pela oportunidade de aprender um pouco com os senhores que dominam o tema, que são estudiosos do assunto, no tocante desde a sala de aula até a administração da faculdade, universidade, centros universitários. Uma alegria poder estar com vocês e esperamos ter contribuído, então, para esclarecer um pouco mais a nossa população, a Uberlândia, sobre a qualidade do nosso ensino e sobre como ingressar no ensino superior e como desfrutar disso para o crescimento do país, para o crescimento de uma nação. Muito obrigado por poder estar aqui com vocês. Bom, obrigado, Vico, e agradeço também aqui o Adriano Novaes, que é diretor da ESANC e que trouxe muita informação, muito conhecimento, não só para nós aqui, mas para o nosso telespectador. Muito obrigado pela presença aqui, professor. Eu que agradeço, parabenizo mais uma vez pelo tema. Acho que precisamos continuar dentro do tema, até subdividi-los, né? Tem muito assunto. E precisamos pensar em longo prazo, eu acho que esse é o recado final, né? Eu acho que nós precisamos sair de políticas de curto prazo, que às vezes a gente vê no Brasil, né, para ter projetos de longo prazo. E a educação, se a gente pegar os bons exemplos, como da Coreia do Sul, eles não fizeram em 5 anos o que eles são hoje, né? E tinha uma situação bem inferior à do Brasil. Então, eles tiveram uma política de longo prazo. Então, acho que isso que é importante. Esse é o caminho. E estou à disposição sempre que vocês precisarem aqui. Parabéns. Tá, muito obrigado, Adriano Novaes. E o vice-reitor da Universidade Federal de Uberlândia, o professor Eduardo Guimarães, muito obrigado pela presença aqui e esperamos contar com a presença do senhor em outras oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu aqui agradeço a oportunidade de estarmos aqui debatendo esse tema de alta relevância. Considero que a sociedade brasileira, ela realmente tem muito que evoluir nessa parte de educação,
E nós precisamos, e acho que a Câmara Municipal pode começar nessa discussão, que é, não basta direcionar um volume X de recursos para a educação. Porque muitas vezes, se a educação não está bem estruturada, você gasta mais no transporte do que, de fato, no essencial da sala de aula, que é a educação da criança. Então, quer dizer, quando a gente diz valorizar os profissionais da educação, nós não estamos falando só em salário. Sim. Nós estamos falando num conjunto, é valorizá-lo socialmente como alguém importante naquela sociedade, que é o caso coreano, que é o caso chinês, que é assim em vários outros lugares. Então, também acredito que a educação é um projeto de longo prazo. Acho que Uberlândia, ela tem uma situação privilegiada, né? Ela tem boas escolas particulares e boas escolas públicas de ensino superior. Na verdade, o próprio desenvolvimento de Uberlândia se confunde com o desenvolvimento da escola, né, da Universidade Federal e das escolas particulares. E muitas vezes as pessoas, quando pensam na competição entre uma, têm que pensar que é uma competição saudável. Porque se olharmos o cenário uberlandiense, vão ver que a UFO, quanto mais ela cresce, mais ela atrai boas universidades particulares para o seu entorno. Então, é uma relação importante e só a sociedade tem a ganhar. Do ponto de vista da pré-escola, eu diria, é importante que os vereadores comecem a fortalecer a ideia de que é preciso reinventar a escola e, de preferência, uma escola integral para a formação dos alunos. Bom, muito obrigado, então, professor Eduardo, vice-reitor da UFO, e Adriano Zago, vereador, conosco aqui. Muito obrigado pela presença, vereador. Agradeço também, Fernando, a oportunidade de poder falar à população de Uberlândia, agradecer aos colegas, vereador Vico, sempre também uma satisfação poder debater com o senhor, né? Ao professor Adriano, professor Eduardo, nosso muito obrigado. E reafirmo, né? Nós temos este compromisso com a educação, mesmo que fica até redundante ficar dizendo, mas a educação ela é a mola propulsora de todo e qualquer desenvolvimento, seja qual for o seu país, então sempre temos que estar sintonizados com essa questão, e quero aproveitar aqui esse espaço, né? A Universidade Federal de Uberlândia, a UF, tem feito esse estreitamento com o poder público municipal, até mesmo pela professora Gersina, que é uma servidora da universidade, tem aproximado, né, os governos, né, tanto municipal quanto federal, na formação, né, de professores, né? Hoje como diz, frequente aqui os professores da rede municipal em cursos de formação promovidos em parceria com a Universidade Federal. E acredito que a universidade, a faculdade privada também tem condições de fazer de ter essa relação, seja com estágios, enfim, eu acho que a gente tem que estreitar isso com um único objetivo: promover a formação do cidadão e da cidadã, e acredito que quem ganha com tudo isso é a população de Uberlândia. Muito obrigado. Bom, então muito obrigado também a você em casa que nos acompanhou e acompanha durante esta semana uma série de discussões aqui sobre o ensino superior em Uberlândia. Hoje, especificamente, falando sobre educação pública e educação privada. E você pode contribuir oferecendo sugestões de temas a serem tratados aqui através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até o próximo Câmara Debate.